Boa tarde a todos. Meu nome é Eduardo Guerreiro Brito Lossi, sou professor de Ciência da Literatura da Faculdade de Letras da FRJ e do Departamento de Ciência e Literatura da UFRJ. Nós estamos aqui fazendo o segundo vídeo, né, uma aula assíncrona. Um segundo vídeo é sobre teoria da literatura, da disciplina Teoria Literária 1. E eu estou falando aqui do texto, né, da pequena narrativa de memória do poeta Murilo Mendes sobre o professor de literatura francesa dele, que é o Almeida Queiroz, né, o professor dele, chamado Almeida Queiroz. Aí ele vai dizer umas coisas engraçadas. Ele diz, mas era em Racine que a sua atenção se detinha mais tempo. Seus heróis passavam a fazer parte da minha vida cotidiana. Ele está falando aqui do ensaio de Rivarol, né, Discurso sobre a Universalidade da Língua Francesa, do Rivarol. Né? Essa figura aqui, Rivarol. E aí, né, nesse estilo digressivo, né, do Murilo, da escrita do Murilo, né, ele vai falando de o que o discurso fala, né, o que esse ensaio fala, e aí ele chega em Racine. É em Racine que o Rivarol se detém, e os seus heróis, os heróis de Racine, passaram a fazer parte da minha vida cotidiana. Porque, quer dizer, aí ele do Rivarol falando de Racine, o Murilo Mendes fala de Racine, certo? Aí ele vai logo para Racine, entendeu? Aí ele fala de Racine, não de Rivarol, né? Então, por que eu estou salientando isso no texto do Murilo Mendes? Porque é assim que se lê. Quando a gente lê um texto literário, a gente precisa ficar atento aos detalhes, né? E precisa se situar sempre. A gente sempre precisa se perguntar, assim, dica de leitor, né? Quando você lê um texto, você sempre tem que se perguntar, fazer as perguntas mais elementares para você mesmo, né? A pergunta: do que ele está falando agora? O que está sendo? Qual é o assunto agora? Qual é o objeto em questão, né? O que ele está dizendo? Então, uma hora ele está dizendo do professor, outra hora ele está dizendo do livro que o professor dava para o Murilo Mendes para ele exercitar, entendeu? Ortografia, para ele se exercitar escrita, né, da língua francesa. Né? Então ele ficava copiando aquele livro. Mas ele lia aquele livro. Aí depois o Murilo Mendes está falando do assunto do livro. Ele está falando desse livro, desse ensaio. Né? E aí, depois, um dos assuntos do livro é o Racine. E aí, esse assunto que é Racine, aí começa a ser o próprio assunto do Murilo Mendes. Aí o Murilo Mendes chega e fala numa frase aqui, agora ele fala de Racine. Né? Seus heróis de Racine, porque Racine é um escritor do teatro francês, né? Seus heróis passaram a fazer parte de minha vida cotidiana. Né? Ele fala de Racine e fala da relação que ele tem com Racine. Murilo Mendes, o poeta Murilo Mendes, fala da relação que ele tem com Racine. Imagina o golpe que receberia meu professor se pudesse ter conhecido o artigo onde Malraux é um escritor, enfim, também na literatura francesa do século XX francês, onde Malraux afirma: Racine só escreveu 28 belos versos. Aí ele, entendeu? Isso é uma digressão erudita do Murilo Mendes. Né? Imagina se o Almeida de Queiroz, meu professor, pudesse ter conhecido o artigo de Malraux, né? Ele estava falando do artigo de Rivarol, agora ele está falando do artigo de Malraux. E que o artigo de Malraux afirma: Racine só escreveu 28 belos versos. Porque imagina, o professor, ele ama tanto Racine. Racine é um escritor mais diletos do professor, né? E aí ele se pergunta, o Murilo Mendes se pergunta: imagina se o meu professor tivesse lido aquele artigo do Malraux, né, desse escritor do século XX, que disse que o Racine só escreveu 28 bons versos, o resto não é bom.
né? Imagina isso. Quer dizer, é uma espécie assim de diálogo, né? Pós-mortem, né? Diálogo após a morte do professor, que o Murilo Mendes tem com o seu amigo professor, né? Uma espécie de diálogo posterior, né? Que ele tem. Daí, aí ele vai falando aqui vai fazendo uma ambientação aqui da paisagem, né? E vai dizer uma coisa interessante aqui. Ele vai citar Samuel Beckett, que é um outro escritor do século XX, um dos maiores escritores do século XX, tanto de língua inglesa quanto de língua francesa. Esse texto que o Beckett está citando aqui do Beckett, né? Aí ele cita em francês, tá vendo? Assim, os ruídos que, segundo Samuel Beckett, Couperin pensa e tal. Ele coloca uns verbos aqui em francês, né, que batem, que golpeiam, né? Gritos agudos jornaleiros anunciando em flecha o farol, os jornais, né, os jornais da época, jornaleiros assim, com os jornais falando: tô aqui vendendo jornal Farol, R$10, Jornal do Comércio, R$5 só para vocês, Correio de Minas, R$5. Então, assim, ele vai mostrando essa ambientação misturada de referências literárias e das coisas que estavam acontecendo naquela época. E aí ele vai falar de como o professor o influenciou na tomada de posição de um acontecimento político importantíssimo na época, que foi a Primeira Guerra Mundial, né? Um professor mandava comprar uma das folhas que ele está falando é jornal, tá? Porque nesses jornais se chamavam Folha da Manhã, Folha da Tarde, né? Ele mandava comprar e ele lia com o seu discípulo, né? Lia junto com o seu discípulo, né? As notícias e comentava as justiças. Então tinha uma espécie de... Era uma espécie de iniciação política também que o Murilo Mendes tinha com o seu professor, né? Que é uma coisa fantástica isso. Assim, imagina você poder ser iniciado politicamente por um humanista, por um erudito, entendeu? O erudito chegar e te iniciar, né, em meandros políticos, porque política é uma ciência. Política, eu sei que todo mundo tem opinião, né? Todo mundo tem uma visão da política e tem que ter mesmo, né? Todo mundo tem uma posição e deve ter mesmo, mas é claro que tem quem conheça melhor e tem quem não conheça quase nada, né? E um erudito, é claro que sempre vai conhecer bem, muito melhor o assunto do que, né, uma figura mais modesta, né? E aí o professor ele comentava sobre a Primeira Guerra Mundial, as questões da Primeira Guerra Mundial, e tomava o partido da França contra a Alemanha. Importante saber, não estamos na Segunda Guerra Mundial, estamos na Primeira Guerra Mundial, tá? A Segunda Guerra Mundial é a guerra dos nazistas, né? A guerra que tem Hitler no comando dos alemães, né? Enfim. Primeira Guerra Mundial, não. Primeira Guerra Mundial, a princípio, você não tem assim um lado que seria um lado fascista, um lado nazista, e você não tem o lado bonzinho, né? Você tem dois lados, e os dois lados estão competindo numa guerra terrível, porque foi uma guerra já terrível. A Primeira Guerra Mundial foi uma guerra assim, que teve um número de mortos que nunca uma outra guerra anterior teve, né? Então, tinha que tomar posição. É claro que o professor tomou posição da França. E ele influenciou profundamente o seu discípulo, né? E aí o Murilo Mendes ele fica dizendo que ele ficava defendendo a França contra a França e os aliados, né, na França contra a Alemanha. A gente sabe que quem ganhou a Primeira Guerra foi esse lado, foi o lado francês, não foi o lado alemão.
Enfim, e aí ele fala umas coisas interessantes aqui, ó. Tratava-se do choque decisivo de dois sistemas. De um lado, a Alemanha, a feiticeira nórdica com sua filosofia nebulosa, né? Porque a Alemanha ela foi postulada a fama da Alemanha ser o país da filosofia, né? Principalmente no século XVIII e no século XIX. Né? A Alemanha surgiu como uma espécie assim, de grande potência cultural e especialmente filosófica. Né? Então, a feiticeira nórdica, né? A palavra feiticeira aqui está no sentido mesmo pejorativo, quer dizer, não é santa, é feiticeira, né? Com sua filosofia nebulosa. Nebulosa porque é difícil, né? Porque é uma filosofia, enfim, intrincada, né? Seu gosto pela guerra, né? A Alemanha tem gosto porque a Alemanha é que declarou guerra, né? Queria a guerra, porque a Alemanha queria ser a dominadora da Europa, né? Assim como Napoleão no século XIX quis dominar a Europa, né? No início do século XIX. Né? Aqui, aí a Alemanha ela se sentiu no direito de fazer isso no início do século XX. Ok? A organização do militarismo prussiano, querendo dominar o mundo pela força bruta. De outra, a França, herdeira do gênio greco-latino. Então ele faz uma oposição aqui, né, entre o mundo saxão, né, o mundo germânico, né, de base bárbara, né, e o mundo francês que a base é romana, tá? Ele faz essa oposição, que é uma oposição que é típica assim dessa briga secular entre a Alemanha e França, né, para diminuir a Alemanha. Né? É uma briga assim. Os franceses são herdeiros de Roma. Roma era a civilização, ela é o símbolo da civilização. Os bárbaros não, os bárbaros são o símbolo da barbárie. Né? Então você tem essa oposição, é uma oposição típica, né? Com sua claridade, seu amor à ordem, sua vocação democrática, seu respeito pela dignidade da pessoa humana. Você vê, ela era democrática, a França era democrática. Né? Bem, na Segunda Guerra isso de fato se confirmou. Né? Então, essa oposição, se ela tinha algo de talvez problemática, entendeu? Nesse momento da Primeira Guerra, na Segunda Guerra isso se confirmou, né? De alguma maneira. Né? Mas, de qualquer maneira, essa oposição ela é falsa, tá? Só para vocês saberem. É uma oposição, assim, hoje, historicamente, essas categorias elas não fazem mais sentido, né? Mas é interessante saber da história, como as pessoas historicamente viam a história do passado, né? Então isso é importante saber. Né? A gente entende melhor a história quando a gente vê como que pessoas de um determinado momento histórico viam um outro passado histórico. Né? O professor fez-me ler o estudo de Euclides da Cunha sobre o Kaiser, que passou a simbolizar para mim o poder das trevas. Euclides da Cunha é um dos grandes escritores da literatura brasileira, né? E que foi um escritor formador para o Murilo Mendes, né? Que escreveu aquele livro sobre a Guerra de Canudos, né? Os Sertões, certo? Invocava a minha fórmula neto retardatário das Valquírias. A Alemanha era o neto retardatário das Valquírias. Valquírias faz parte da mitologia nórdica, da mitologia germânica. Então, isso daqui é uma referência da mitologia, uma referência erudita também que o professor fazia. Isso era um neto retardatário. A Alemanha era um neto retardatário. Era um neto regressivo, né, da mitologia, certo? Então isso daqui é uma maneira pejorativa e tinha um poder metafórico, né? E aí o Murilo Mendes ele vai começar a falar, né, sobre como ele defendia o lado francês e como que essa metáfora ele ficava repetindo para os amigos, né? Quer dizer, o professor ele dava, né, uma espécie de iniciação ideológica ao aluno
E o aluno, ele usava isso, entendeu? Para defender a sua posição diante dos colegas, entendeu? Então, o aluno, você vê, na vida do Murilo Mendes, esse professor foi muito importante, né? Que ele meio que repetia as palavras do professor para defender posições políticas naquele momento, né? Enfim. Agora, o que interessa mesmo nesse texto é essa parte aqui, assim, o que eu achei especialmente interessante, por isso que eu escolhi esse texto para a gente ler no início do nosso curso, né? Basicamente, essa parte aqui, ela é muito interessante. Ela tem vários componentes, vários elementos, e eu quero, aos poucos, tá, desmembrar esses elementos desse texto para vocês entenderem o conjunto de fatores que o Murilo Mendes expõe aqui. Tá? Chegando à noite, o professor munia-se de um óculo de alcance, pondo-se a observar o céu, quer dizer, um telescópio, né? Um pequeno telescópio, o professor tinha um pequeno telescópio, né? Era um erudito, estudava ciências, entendeu? E gostava muito de astronomia. O professor, ele gostava. Ele era uma espécie de astrônomo leigo, né? Ele era um astrônomo. Ele, na verdade, ele diz aqui, né? Quando se observar o céu, as primeiras estrelas, que não sei porquê, chamava de Maria. Vamos lá. Chegando à noite, o professor munia-se de um óculo de alcance, tá? Pondo-se a observar o céu e as primeiras estrelas, que não sei porquê. As primeiras estrelas, porque assim, as primeiras estrelas que despontava na noite, né? Digamos que os dois, o aluno Murilo e o professor Amédio Queiroz, eles estavam assim, já tinha passado o crepúsculo, né? E estava começando a entrar a noite e começaram a aparecer as primeiras estrelas. E aí o professor chegava e pegava o telescópio e queria observar e botava o aluno para observar também aquele telescópio, né? Pondo-se a observar o céu e as primeiras estrelas, que não sei porquê, chamava de Mariazinhas, mesmo quando faltavam as três Marias. Bem, eu ainda vou explicar um pouco melhor, tá? Porque eu tenho aqui um slide em que eu introduzo aqui essa questão, né? Então eu vou explicar aqui no próprio slide o que está em jogo aqui, né? Quais os elementos. Bem, eu já falei isso aqui, o poeta mineiro Murilo Mendes, né, que viveu de 1901 a 1975, no livro de memória chamado A Idade do Serrote, de 1968, faz um retrato do seu primeiro grande professor de literatura, o professor de literatura francesa, Almeida Queiroz. Esse professor, hoje em dia, ele não é ninguém. Assim, você não encontra ele na Wikipédia, entendeu? Ele é importante por causa do Murilo Mendes mesmo, né? Ele é importante na vida do Murilo Mendes, né? Ele não, mas ele, assim, não tem uma grande memória sobre a vida dele por aí, não. Não é fácil encontrar isso, né? Chegando à noite, o professor munia-se de um óculo de alcance. Você vê que eu estou citando o texto. Pondo-se a observar o céu, as primeiras estrelas, que não sei porquê, chamava de Mariazinhas, mesmo quando faltavam as três Marias. Bem, aí eu pergunto a vocês o seguinte: por que o Murilo Mendes está dizendo que o professor ele chamava as primeiras estrelas que despontavam no céu de Mariazinhas? Né? Hábito estranho desse professor, chamar as primeiras estrelas de Mariazinha. Será que é um nome afetivo que ele dava para as estrelas? Estranho, né? Assim que
que um erudito, que um astrônomo, chega e ele olha para as estrelas e fala, olha uma Mariazinha ali, olha outra Mariazinha ali. Faz sentido isso? Assim, um professor chegar e chamar estrelas de Mariazinhas? Isso é muito estranho. Né? Isso não é uma coisa fácil. Assim, e como eu falei para vocês, qualquer texto que você pegue na vida, né? Inclusive não só literário, né? Qualquer texto que você pegue para ler, você, na sua vida de leitor, qualquer texto que você pegue para ler, é sempre importante se perguntar qual o assunto que o autor está se referindo agora. Qual é o assunto? Qual é a questão? Qual é o objeto? Né? É a primeira pergunta que se faz. A segunda é, li isso aqui, entendi? Qual a pergunta básica de um leitor? Eu entendi? Não estou entendendo. Por que eu não estou entendendo? Aí você tem que se perguntar, porque assim, não adianta só você dizer, não entendi, então eu não entendi, pronto. Não entendi. Entendeu? Isso aqui eu não entendi. Passa para frente. Se você vai estudar um texto, você não pode se dar ao luxo, né, de você dizer, não entendi. Não, nada disso. Nada disso. A gente diz, não entendi. Aí você passa para outra pergunta. A pergunta é, por que eu não entendi? E aí você vai ter que responder essa pergunta. Eu não entendi porque eu não entendi essa história de chamar de Mariazinha estrelas. Porque existe já um nome para estrela. Estrela. Astro, se você quiser variar. Né? Mas chamar de estrela Mariazinha, isso é estranho. E aí você, leitor, você tem que se perguntar, você está achando normal isso daqui? Você está entendendo? Porque entender faz parte de uma espécie de estado de normalidade. Né? O desentendimento ele aparece quando se cria coisas que você não está situando aqui. Então você tem alguma coisa que, entendeu? Não está batendo, não está sendo coerente para você. Né? E aí você tem que aí você tem que fazer um trabalho mental, tá? Um trabalho reflexivo de tentar entender aquilo que você não está entendendo. Esse é o trabalho de um bom leitor. E esse é um trabalho de um estudante, de uma pessoa que estuda um texto que está lendo. Certo? Então, vamos voltar aqui. Né? Quer dizer, eu chamava de Mariazinhas, mesmo quando faltavam as três Marias. Aí tem um outro fator aqui, que é o seguinte. O professor ele chamava as estrelas de Mariazinhas. Primeiro fator que é estranho. Já é estranho. Segundo fator. Mesmo quando faltavam as três Marias. Aí você, leitor, você tem que se perguntar o seguinte. Eu sei o que é Três Marias? Ou eu não sei? Eu não sei o que é Três Marias. Não sei o que é Três Marias. Assim, está escrito, né, em caixa alta. Está escrito assim, em maiúscula. Três Marias, em maiúscula. Não está escrito em minúscula. Né? Então, você tem que se perguntar que diabo é isso? Três Marias. Que diabo é isso? Né? No passado, a gente falava assim, se você não sabe o que uma coisa é, vai no dicionário, porque o dicionário é o pai dos burros. Né? Então, o dicionário é o pai dos burros. Então, você vai lá no dicionário. Inclusive, as pessoas, elas incorporaram tanto essa expressão, o dicionário é o pai dos burros, que elas, às vezes, não queriam ir ao dicionário para não se sentirem burras. E uma decisão assim terrivelmente burra você não ir no dicionário porque o dicionário é pai dos burros, né? Porque as figuras mais eruditas, as figuras que têm mais conhecimento na face da Terra, elas sempre retornam ao dicionário. Né? Eu tinha um professor
que falava para mim que o professor dele vivia com o dicionário na mão. Certo? O professor dele vivia com o dicionário na mão. Tá? Vivia com o dicionário na mão. Né? Por quê? Para aumentar o vocabulário e para aumentar o conhecimento. Né? Então, você tem que ir para o dicionário e ver. Só que você não vai encontrar num dicionário de termos da língua portuguesa o que significa Três Marias. Você vai encontrar isso numa enciclopédia, não num dicionário. Né? Bem, antes de... E aí, é claro, nós hoje temos internet. A internet, quando você não faz qualquer bobagem, qualquer besteira, entendeu? Só para passar o tempo, tá? Quando você não faz isso, mas quando você pesquisa de verdade, né? A internet é o pai dos burros, e no melhor sentido possível, porque ela te dá coisas fantásticas, né? Wikipédia é um troço fantástico. Troço fantástico, né? Mas tem Wikipédia, tem informação falsa e tal. Sim, tem informação falsa. Mas eles também, à medida que o tempo passa, eles vão cuidando cada vez mais disso. Fica cada vez menos problemas que aparecem lá. Isso em primeiro lugar. Em segundo lugar, que eu não estou falando de internet em português. Né? Eu consulto internet em inglês, em francês, em alemão, em espanhol e em italiano. Tá? Eu consulto em todas essas línguas. A Wikipédia em inglês ela é ótima. Ótima. A Wikipédia em francês é muito boa. Entendeu? Então é muito bom você ir lá, principalmente nas outras línguas. Se você não tem as outras línguas, vai no francês, tenta ir nas outras línguas e coloca no tradutor, entendeu? Faça isso, vale a pena. Vale a pena. Né? Você já vai ter uma experiência de pesquisa. Isso é pesquisa. Tá? O que eu estou fazendo aqui com vocês? Eu estou falando as coisas que eu sei, né? Que eu leio no texto, eu li no texto e coisas que eu sei, ou que eu mesmo pesquisei, uma outra coisa eu não sabia direito, eu fui lá e vi. Né? E eu quero mostrar para vocês o que é você ler um texto e a necessidade da pesquisa e o que é você pesquisar. Então, eu me perguntei, o que é Três Marias? Antes de pesquisar, a gente já pode dizer uma coisa. Bem, se ele está falando de estrelas, chega lá no meio do texto, ele fala Três Marias, provavelmente Três Marias é uma constelação ou algo assim. Né? Provavelmente é isso. Quer dizer, o que é constelação? É um conjunto de estrelas, né, que formam uma determinada forma, né? Uma forma geométrica, uma forma... Geralmente ela tem uma tradição. Né? A astrologia ela tem uma tradição, né, de produzir determinadas constelações e a gente sabe que essas constelações viram signos. Né? Bem, isso constelações dentro do sentido que a astrologia dá à palavra. Né? Enfim, então tem uma tradição astrológica para pensar as constelações. Mas a gente tem que saber se é isso mesmo, porque isso é ainda uma suposição. Provavelmente é uma constelação ou algo assim, certo? Então a gente vai lá e a gente vê o que é. O que é Três Marias? Aí você encontra. Três Marias é um nome popular dado a um asterismo de 3 estrelas que formam o cinturão da constelação de Órion, o caçador. Órion é uma figura mítica, tá? Então ele é o caçador, tá? Então é isso. Você tem que se perguntar. O problema da pesquisa é sempre esse. O problema da pesquisa é que quando você não sabe de uma coisa, aí você vai lá para a enciclopédia, aí a enciclopédia ela vai dizer o que é essa coisa. Para ela dizer o que é essa coisa, ela vai dizer outras coisas. E outras coisas que você não sabe. Certo? Aí o que vai acontecer? Aí você vai ter que saber aquilo que você não sabe para você entender o que é essa coisa para você voltar ao texto. Né? Isso demanda uma certa pesquisa. Você fica indo de hiperlink a hiperlink. Entendeu? A Wikipédia ela tem que ser assim. Mesmo que não tenha lá o hiperlink na Wikipédia, você, eu não sei o que é isso, então vou lá e vejo. Né? É claro que isso precisa ter um fim.
Não adianta, então eu vou no outro. No outro também tem outras coisas. Também eu vou no outro. Eu não vou, não. Não. Claro que tem um limite para isso, né? Você tem que fazer uma pesquisa básica para você ter um entendimento básico em relação àquele dado inicial. Nós estamos querendo entender o que é Três Marias, certo? Nós temos Três Marias. Então, a gente vai procurar saber dentro desse limite. Mais do que isso, não é necessário. Vamos voltar ali. Então, assim, chegando à noite, professora da Três Marias é um nome popular, então assim, é um nome popular, não é um nome científico, tá? Dado a um asterismo de 3 estrelas que formam o cinturão da constelação de Órion, o Caçador. Tá? Então, forma parte da constelação de Órion, tá? Dentro de uma visão astronômica mesmo do céu. Tá? Aí a gente vai ter que ver o que é essa palavra. Alguém sabe o que é asterismo? Aí eu coloquei aqui. Asterismo, dentro de uma constelação, conjunto de estrelas que apresenta uma forma definida. Chamar as 3 estrelas do cinturão de Órion de Três Marias é uma característica própria da América do Sul. Isso aqui vem da minha própria pesquisa. Entendeu? É uma característica própria da América do Sul. Porque em outras regiões, eles chamam esse asterismo, né? Eles chamam essa parte de uma constelação que tem uma determinada forma, eles chamam de os 3 reis magos. Não chamam de Três Marias, chamam de 3 reis magos. Certo? Bem, então, Três Marias é uma parte de uma constelação, é o cinturão de uma constelação. Tá? É isso que é Três Marias. Tá? Vamos voltar à frase. Chegando à noite, o professor munia-se de um óculos de alcance, pondo a observar o céu e as primeiras estrelas, que não sei porquê, chamava de Mariazinhas, mesmo quando faltavam as Três Marias. Aí a gente se perguntou, o que é Três Marias? Três Marias é um nome popular dado a um asterismo de 3 estrelas que formam o cinturão da constelação de Órion, o Caçador. Está entendendo tudo? Parece que sim. Né? Acho que deu para entender até agora quase tudo. Por que os professores chamavam as estrelas de Mariazinhas? Isso ainda não está claro. E nós vamos ficar com um ponto de interrogação em relação a isso. Isso ainda não está claro. Tá? Vamos ficar assim. Até esse vídeo, vamos ficar assim. Muito obrigado pela atenção. Siga o próximo vídeo.